Lemos assim a palavra do Senhor, Filipenses 3, a partir do verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Lembraram da música? Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Estenda suas mãos na minha direção, enche o seu peito de fé e peça para Deus falar com você nessa noite. Você crê que isso é possível? Libera uma palavra de fé nesse momento para que Deus use a minha vida para falar com você. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Queremos viver o teu reino, e queremos que o Senhor forme Jesus em nós. Não queremos simplesmente ter Jesus do lado de dentro de nós, mas queremos ter Jesus do lado de fora. Forme Cristo em nós, meu Pai. Essa é a nossa oração coletiva como igreja. Que a mensagem dessa noite nos aproxime do Senhor, nos ensine a amar o teu reino, nos ensine a amar a tua justiça e a chutar tudo para o alto por esse amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos irmãos que estavam em Filipos é considerada a carta da alegria. O que isso quer dizer? O apóstolo Paulo estava preso, estava vivendo ali dias terríveis, longe das pessoas que ele amava, e ele começa a mandar uma carta para várias igrejas. Na verdade, ele faz isso não só para os filipenses, dizendo palavras de fortalecimento. E no caso específico dessa igreja, dos irmãos filipenses, ele pega muito no pé em uma questão: sejam alegres, regozijai-vos. Ele pede isso, meus irmãos, porque isso está no controle do crente. E ser alegre é uma escolha. E ele desenvolve isso ao longo do texto. A gente não vai entrar em cada um desses detalhes. Eu já preguei algumas vezes nessa casa a respeito disso. Inclusive, nessa semana, o Senhor já nos desafiou a sermos contentes com aquilo que Ele nos tem dado. Amém. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo é para a gente um grande exemplo de alguém que ama a igreja. Jesus, há um tempo atrás, nos cobrou, enquanto igreja dele, que o discípulo dele precisa aprender com ele a amar a sua igreja e se entregar por ela. E a gente vê essa postura o tempo todo no apóstolo Paulo, porque quando ele manda carta para as igrejas têm problemas. As igrejas, algumas delas têm problemas profundos e terríveis. Tem igrejas do Novo Testamento que você, se soubesse, parasse
para ver, chegasse nessa igreja e descobrisse o que estava rolando por debaixo dos panos, você saía, como alguns aqui já saíram de algumas igrejas. Ele vê, ele sabe aquela podridão, mas as palavras dele são palavras de carinho com a noiva de Jesus. Amém. Ele não joga pedra na senhora eleita. Ele sabe que cada igreja daquela é preciosa para Jesus. E ele começa a escrever as suas cartas ali da prisão, com o coração cheio de gratidão. Eu me alegro por causa de vocês. E devagarzinho ele vai colocando no meio de toda essa alegria, olhando para as coisas lindas que acontecem na igreja, ele começa a falar algumas coisas que os irmãos precisavam acertar. O texto que nós lemos, por exemplo, é o pedaço que ele fala assim: cuidado com os cães. Quem são os cães? Figura do cão na cultura oriental, não só judaica naquele período, mas a árabe de vários países do Oriente até hoje, é de um animal impuro e traiçoeiro. E quando você vê cão no Novo Testamento, é coisa do cão, se é que você me entende, tá? Não é o cachorrinho pet que você leva lá para pentear o cabelinho lá na lojinha, não é nada disso. É uma coisa suja, uma coisa ruim. E o que estava acontecendo ali? Ele começa a falar de pessoas que estavam fugindo daquilo que era a essência do Evangelho. Ele faz isso para várias cartas. Hoje pela manhã, nas rodas de leitura da Bíblia, a gente lia ele falando algo semelhante com relação à igreja de Corinto. Ali na minha roda, né, teve várias rodas acontecendo. A preocupação dele: toma cuidado com esses líderes. E ele começa a falar a essas pessoas, elas confiam na carne. E o que seria confiar na carne? É se valer de coisas desse mundo para achar que é alguma coisa. É se preocupar demais com a sua exterioridade e esquecer daquilo que é a essência no reino. Nós estamos cercados de cães, meus irmãos. Nós estamos vivendo situações no nosso tempo de pessoas extremamente perversas que acham que são a última Coca-Cola do deserto, porque confiam na sua aparência. No dia de hoje, alguns irmãos foram abordados por gente de outra igreja evangélica, fazendo pressão para que a gente deixasse a nossa, para ir participar do culto deles, pescadores de aquário. E você vai ver o tipo de coisa que eles estão ensinando. Não é a essência do reino. Você convive com as pessoas que frequentam esse tipo de ambiente, eles estão preocupados se você usa bermuda ou não. Exterioridades, coisas que não estão na Bíblia, preocupações meramente com a aparência, confiança na carne, e esquece a essência do reino de Deus, de amor e misericórdia na prática. Não se aprofunda nas questões mais sérias do Novo Testamento. E Paulo vira e fala o seguinte: olha, se tinha alguém em condição de confiar na carne, é esse que vos fala. Porque cá para nós, esse pessoal aí está falando de lei judaica. Eu era um cara da lei judaica, fariseu de fariseus, e ele começa a mostrar que ele tinha pedigree dentro do mundo da religião. Ele mostra que ele tinha grande respeito e admiração daquelas pessoas, e que se fosse para viver uma vida nesse mundo, simplesmente sem ele ter contato com o reino de Deus, ele ia passar a vida inteira sendo venerado por todo mundo. Imagina você tendo respeito profissional. Você que tem a sua profissão, imagina todo mundo da nossa região olhando e falando: esse é o melhor profissional disso. Imagina no meio religioso, ser a pessoa com mais títulos que se tem. Esse cara aí não é mais pastor, ele não é mais apóstolo, ele inventa lá, não é o pai do não sei o quê. Você carrega todos os títulos. Você sabe o que Paulo fala? Para mim, isso tudo é refúgio. Refúgio é uma palavra que, na verdade, quando você vai ver no original no grego, o que está sendo dito é esterco. No bom português seria isso mesmo que você pensou. Para mim isso tudo é uma... Só que a gente não fala essas coisas de pregação, né? Preencha com a sua imaginação, mas é isso que Paulo falou. Eu que não quero chocar os ouvidos mais religiosos, mas o que Paulo falou no original foi isso. Para mim isso tudo é uma grande
E por que eu escolhi perder tudo isso para ganhar Cristo? Irmãos, eu quero que você olhe para essa figura de Paulo como exemplo da sua vida. Por quê? Porque o Senhor nos chama a frutificar. E Ele é o cara que entendeu o que era a frutificação mais do que outros apóstolos. Ele entendeu o que é pagar o preço de se fazer até algo que era contra a vontade dele, para tentar ganhar alguns. Por que a gente precisa entender isso? Porque aqui nessa noite tem pessoas que não são capazes nem de atravessar uma rua em obediência a Deus. Deixa eu falar para vocês o que nós estamos vivendo como igreja. Você que é daqui e você que está conhecendo a nossa igreja de repente hoje. O Senhor tem nos desafiado ano após ano. Essa semana de primícias não é a primeira vez que a gente faz. O ano passado, por exemplo, o Senhor nos levou ao longo do ano a uma série de experiências profundas, transformadoras, descobertas de grandes coisas na palavra de Deus, que nos levavam a viver na prática coisas muito fortes. Nós começamos o ano com um grupo pequeno de crianças. E, queridos, nós temos toda semana aquilo que antes a gente juntava no Dia das Crianças ou no EBF. Toda terça-feira nós reunimos aqui cerca de 80 crianças, numa faixa que varia alguns dias de chuva, vai para 60, dias normais, 80 crianças. Nós começamos um trabalho missionário com a população de rua. E se eu fosse parar para falar que tudo que nós vivemos nesse ano, eu ficaria aqui só dando um relatório para a igreja, mas o que eu quero te dizer com isso foi só o começo. E a gente começa aqui a se consagrar e buscar, e Deus começa a mostrar outras coisas. Nós não vamos simplesmente cuidar dessas crianças. Jesus mostrou para a gente nessa semana que o que Ele quer de nós é que a gente pastoreie as crianças do nosso território. E nós vamos começar o mais rápido possível uma série de projetos missionários. Vai ter dança, vai ter futebol, vai ter artes de uma maneira geral, artes marciais, jiu-jitsu, muay thai. A gente vai ter um monte de coisa aqui para alcançar as crianças do território. Não se trata simplesmente de cuidar dos filhos da casa. Ele nos chama para iluminar. E a gente começa a orar hoje, irmão Marcos André, que é nosso líder de jovens, nós oramos pelos jovens. E por vocês dois, pelo casal. O Senhor nos falou que a gente vai pastorear, mais uma vez, Ele confirmou o território. A gente vai curar a depressão, o suicídio, o ateísmo da juventude do nosso território. Amém. Irmãos, a primeira vez que Deus começou a me mostrar a quantidade de coisas que Ele iria fazer, Ele não mostrou o que era, Ele só me mostrou que era um passo muito grande. A minha mente não conseguiu entender, o meu espírito entendeu, e eu comecei a chorar igual um desesperado, porque eu conhecia as nossas limitações. Eu conhecia algumas carnes de pescoço da nossa equipe, que ano após ano não decolam como outros decolam. Eu conhecia as minhas misérias e as minhas limitações, o que é muito pior. Irmãos, eu chorei igual um desesperado quando o Espírito Santo me mostrou isso. E eu comecei a orar para Deus levantar pessoas, e Deus está levantando pessoas, e Deus está preparando pessoas, e a gente vai dar um passo louco, meus irmãos. E isso ainda é só o começo, é tudo o que eu sinto. Como que nós vamos fazer isso? Aí a gente volta para a mensagem, fecha parênteses. O que Jesus requer de você é que você cresça, e que você aprenda a fazer como Paulo, joga tudo para o alto. Porque muitos aqui ainda não fizeram isso. Eu tenho irmãos caminhando conosco, que nesse ano de 2019, cresceram a olhos vistos, tiveram suas vidas transformadas, e estão frutificando na presença de Deus. Mas alguns estão fazendo isso num ritmo tão lento que chega da pena. A gente que está acelerado, dá vontade de chegar e empurrando, anda! Dá um pontapé para ver se vai. E sabe, aprisionado em tantas e tantas bobagens que já devia ter rompido há tanto tempo. Queridos, o que nós queremos para você é o melhor.
Tenha certeza que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Para de confiar na carne. Se o seu trabalho não permite que você tenha tempo com a sua família e sirva ao Senhor com excelência, tem alguma coisa errada com essa miséria de trabalho. É hora de você botar o seu joelho no chão e começar a clamar. Se os seus estudos ainda são um empecilho, considera tudo como refúgio. Porque essas coisas não podem ser impedimento para você seguir a Deus de maneira plena, de maneira completa. Quantos irmãos, olha, quando eu começo a ver os desafios financeiros que nós temos pela frente, quanta coisa que nós temos ainda por fazer, por construir, por manter. E eu fico me lembrando que alguns irmãos estão na infância da fé com relação à parte de dízimos e ofertas, que é tão miserável e tão duro que vai para a internet procurar youtuber para dizer que o seu pecado está certo, para ouvir de pastor que você não tem que entregar dízimo. Gente manipulando, gente vil, picareta, manipulando textos bíblicos para mostrar para você que você não deve viver aquilo que Ele te chama para viver. Irmãos, eu não conheço ninguém que é dizimista, que é ofertante, que se arrepende de tal. Não conheço, crente de verdade não. Que oferta conforme a Bíblia ensina. Nós aprendemos um pouco sobre isso essa semana. Deus quer usar você para isso, mas se você é incompetente, se você tem coração duro e mão fechada, Deus não vai colocar o recurso na sua mão para te usar. Ele quer que a gente construa estrutura para abrigar essas crianças. Vai botar na mão de quem? De quem é mão fechada ou de quem é generoso. Presta atenção. Você precisa parar com essas coisas que amarram ainda a sua vida. O que te impede hoje de voar na presença de Deus? O que te impede hoje de viver as experiências mais profundas que você sabe que você poderia viver? Eu te digo, é você. As barreiras, elas existem dentro de nós. Nós inventamos coisas, nós criamos desculpas, nós pegamos um membro da família e dizemos: eu não posso cuidar do reino de Deus por causa disso, disso e disso. E olha o que a Bíblia disse a respeito. Olha o que Jesus disse para quem deu desculpa como essa. Os maiores empecilhos para você servir a Deus estão dentro de você. Creia que é possível, joga tudo para o alto e seja completamente o que Deus te chamou para ser. Não estou falando que você tem que abandonar suas atividades. Como eu falei para vocês, estudei muito, sem nunca deixar o reino de Deus em primeiro lugar. Tudo tem a ver com a disposição do seu coração. As desculpas, os problemas estão dentro de você. Você é o seu maior inimigo. Eu me lembro no ano passado, a gente evangelizava lá na praça. E a gente estava com um folder informativo da igreja, com endereço e tal, e a gente usava isso como pretexto para chegar nas pessoas e orar pelas pessoas. E o momento que a gente estava ali, no finalzinho, eu vi um grupo de jovens usando droga lá no escuro. E a gente foi finalizar e eu virei para os irmãos que estavam ali com a gente, estávamos em poucos, e falei assim: pena que acabou, né? Se tivesse mais um, eu ia lá e abordar aqueles caras. Aí a irmã Ana Maria virou para mim e falou assim: vai ser, pastor. Aí cai aquela ficha, eu me sinto o cara mais idiota do mundo. Pastor, servindo a Deus há tanto tempo, evangelista de dom mesmo, dependendo de uma porqueira de um papelzinho, colocando barreira. É você que coloca a barreira, sou eu que coloco barreira em mim para não voar. Aí com aquela pancada que a ovelha deu no pastor, eu fui lá para o escuro e falei: boa noite, vim aqui porque queria trocar uma ideia com vocês, orar com vocês. E Clênis, era ex-aluno que estava lá.
e troca ideia e fala, vocês têm que ir lá na igreja, deixa eu orar agora por vocês. Todo mundo para e começa e a gente ora por eles. Que folheto, coisa nenhuma. Eu tenho o Evangelho de Cristo gravado nas tábuas do meu coração e você também tem. Voa, meu irmão, voa! Para de botar empecilho no agir de Deus. E o que Paulo fala? Deixa eu voltar para o texto, senão eu viajo e a gente não termina. Vamos lá. Depois que ele fala a respeito das coisas que ele considerou como perda, presta atenção, ele fala o seguinte: para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, não é nas coisas de aparência religiosa. Olha o que ele fala agora: para o conhecer. Quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus e ser achado nele. É daí, a base daquela canção está todinha ali. Está todinha não, tem uma parte que está em Cantares, né? Mas enfim. Irmãos, você precisa conhecer Jesus. Para, pastor, eu já conheço. Você precisa conhecer Jesus. Presta atenção aqui nos meus olhos azuis. Quando a Bíblia fala a palavra conhecer, ela não está falando de você conhecer como você conhece meramente aqui, o uso no português comum. Quando a palavra fala, por exemplo, que Adão conheceu a Eva, o que acontece com Eva? Ela engravida. Porque conhecer, biblicamente, tem a ver com experimentar algo. Então, alguém que conhece a Cristo, não é simplesmente alguém que era vizinho de Jesus. Porque a pessoa pode conhecer uma porção de coisas sobre Cristo, sem experimentar dele, sem ter aliança com ele, sem ter essa conjunção espiritual total com ele. No dia do juízo, pessoas que acham que conhecem Jesus, que têm a sua certeza da salvação, vão chegar diante dele e vai ver a galera subindo, né, indo ao encontro de Jesus nas nuvens, e tipo assim, e eu? Como assim que eu não estou indo? E Jesus diz assim: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Você é conhecido dele e você o conhece. A gente vê o apóstolo Paulo dizendo que ele vive num esforço para continuar conhecendo a Cristo. Não é o único texto que ele toca nesse assunto. Aqui mesmo, um pouco para trás, ele fala a respeito disso, de conhecer a ele. Estava falando para vocês sobre a situação lá da igreja de Corinto. Paulo fala assim: eu falo uma coisa para vergonha de vocês aí na igreja. Tem gente aí que não conhece ele. Estava ensinando coisa errada na igreja. E sendo manipulado por Satanás dentro da igreja. Ele fala: tem gente aí, para vergonha de vocês, que não conhece a ele. Eu afirmo sobre vocês, essa igreja é linda, eu amo vocês, mas o Espírito Santo ainda me mostra, tem gente no nosso meio que ainda não o conhece. Sabe tudo. Se eu der o microfone para pregar, talvez até pregue. Talvez pessoas até aceitem a Cristo, porque a palavra está sendo anunciada, e a palavra do Senhor não volta vazia. Mas presta atenção, não conhece, porque conhecer tem a ver com experimentar, e quem experimenta não quer outra coisa, não quer. Quem experimentou de verdade não aceita para si um tipo de vida que teve no passado. Hoje pela manhã a gente conversava aqui e a gente me contou de uma situação de uma senhora que disse que aceitou Jesus por causa dos mortos, né? A gente estava conversando sobre aquele texto daqueles que se batizam pelos mortos, e às vezes alguém morre e a pessoa quer aceitar Jesus, se batizar para ir para o céu, para achar a pessoa, né? E ela falando de uma avó que muita dor por ter perdido a netinha, aceitou Jesus para isso, só que não tinha aceitado. Gente, quem aceita Jesus, a vida é transformada. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Amém.
A pessoa continuava ali, entregue numa dor. Eu falei para ela, se eu estivesse lá, eu ia virar para ela e falar na hora: que coisa, hein? Eu conheço gente que veio para a igreja para poder jogar bola e acabou aceitando Jesus, e a vida agora é totalmente diferente e tal. A pessoa ia pensar assim: mas a vida acontece isso? É isso que acontece com quem aceita Jesus? Você passa a dar morte para a vida, meu filho. Tem muita gente evangélica que não conhece Jesus, não experimentou de verdade. E quantas vezes, agora há pouco no batismo, a gente teve um testemunho, né? Vou citar o irmão Edgar. Já tinha falado para mim um monte de vezes: já aceitei Jesus já, pastor. No caminho da viagem, senta com a pastora. E ela vai lá e planta a sementinha da dúvida no coração. E o que acontece lá? Sim, o que acontece lá? Esse homem voltou pulando de um jeito, me levantou na alegria, quase me jogou lá pro teto. Eu aceitei Jesus, agora eu sou crente. Porque a gente via antes que a coisa não estava mudando. Tem muita informação sobre Cristo, mas a mudança aconteceu em você. Presta atenção, meu filho, eu estou falando isso em amor. Em amor. Eu confrontei uma pessoa essa semana. Eu virei para uma jovem e falei assim: será que você aceitou Jesus de verdade? Irmãos, imagina a cena. Nesse ambiente de busca, nesse ambiente de unção, de quebrantamento do Espírito Santo falando, eu viro para ela e falo assim. Aí a mãe do lado: nossa, eu falei isso para ela hoje. Recebe, criaturinha. As coisas mudaram. Jesus está do lado de dentro. Estou falando que você não tem experiência com Deus. Eu quero saber se ele está do lado de fora querendo entrar ou se ele já entrou. Porque tem gente que ouve Deus a vida inteira, mas não tem a transformação de ter o Espírito Santo morando lá de dentro, transformando todo o seu ser. Como tem gente religiosa confiando na carne, sem ter morrido. Você precisa morrer para nascer de novo. Morre para o tipo de vida, joga tudo para o alto, considera tudo um tanto de esterco, para ganhar Cristo, para conhecer Ele. E aí o texto fala: para conhecer a Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição. Domingo passado a mensagem foi sobre o poder da ressurreição. Quem não estava aqui, vai lá para o YouTube. Mas deixa eu acrescentar para vocês a respeito disso. O poder da ressurreição não diz respeito só para aquilo que a gente vai enfrentar lá no futuro, no sentido escatológico, né? Quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar. É o poder da ressurreição de Jesus que já opera em nós. Porque todo o desenvolvimento que Paulo apresenta para a gente, para nos trazer cura, é que se você sabe que Jesus é o primogênito dos mortos, se você sabe que Ele é o primeiro, e que você também vai ressuscitar um dia, que o seu corpo, quando morrer, ele não vai simplesmente morrer, ele vai ser semeado para algo novo nascer. Que morte para crente não é o fim, para servo de Jesus não é o fim. Você não consegue encarar a vida do jeito que as pessoas encaram. Você possui dentro de você, se você conseguiu entender o poder da ressurreição, a sua vida ela é diferente. É Paulo que chega e enfrenta as feras em Éfeso. Jesus ressuscitou, deixa o pau quebrar. Enfrenta mesmo de peito aberto. É os discípulos que são presos e são ordenados: não falem mais esse nome. O anjo vai lá, solta eles de madrugada, e eles voltam para o mesmo lugar que eles foram presos e continuam pregando as mesmas coisas. Jesus ressuscitou. Quiser matar, mata. É Estevão que está ali, todo mundo pronto para apedrejá-lo. E aí ele chega, ao invés de falar: não, e tal, não foi bem isso que eu disse, ele vira e fala uma palavra dura, de confronto para aquele povo, e deixa as pedras virem. Sabe por quê? Jesus ressuscitou. Olha o poder da ressurreição. E você com medo de abandonar o pecado, e você fala: eu não entendo, sem força, pastor, eu não consigo largar o meu amante, eu não consigo perdoar minha mulher. Vai morrer, criatura, vai morrer. Vai morrer.
Se você não morrer, você não nasce. É necessário nascer de novo para você ver o reino de Deus. O que isso tudo parece que é um monte de ideia solta? Não, meus irmãos, isso é profético sobre o que Ele quer fazer. Ele quer ver você sim jogando tudo para o alto, para ser algo além. Ele quer que você que não conhece ainda, o conheça, que você que já conhece, que conheça mais ainda, e que você que está fraco, retire poder da ressurreição dele. Por quê? Porque nós temos uma missão por fazer. Existe algo que Ele espera de nós, não só para esse ano, meus irmãos. Ali, amando a Jesus no próximo, colocamos as semanas para trás aí, mês de setembro. Você sabe o que Deus me mostrou? Por que a gente está pintando aqui, não pendurando um banner na parede? Esse é o nosso hino daqui para frente. É para ficar permanente pintado até você viver isso na prática. Até você viver na prática, em todos os sentidos, com o seu irmão da igreja, que você não vive unidade completa com ele, porque é uma mala sem alça, porque é arrogante, orgulhoso, e por isso não vive unidade completa. É para você amar Jesus nele. É para as pessoas que você encontra na rua, e você tem até medo delas, para você amar Jesus nessas pessoas. Irmãos, nós temos pessoas da nossa igreja já servindo como capelão no hospital. Eu tenho carta branca para juntar quem eu quiser aqui dos membros da nossa igreja e levar para o curso de capelania. Se eu quiser lá 30 pessoas da nossa igreja visitando o leito e ministrando milagre, a gente pode. Cadê você? Cadê você? A nossa igreja, esse ano vai mais ainda, quase todos os domingos no mês, vai um grupo da nossa igreja, uma célula da nossa igreja, lá para o hospital infantil, para ministrar sobre a vida dos familiares, aquelas crianças que estão lá, muitas delas com câncer. Tem gente lá morando há 5 anos no hospital, sonhando em comer comida, porque acaba comendo lanche, e igrejas que dão assistência durante a semana, no domingo querem ir para o culto. E a gente larga o culto e vai para lá, cada domingo vai um pouco. Tem gente que faz parte dessa igreja e nunca foi. Nunca foi. E você sabe por quê? Porque está amarrado na sua vida. Porque já devia ter dado um passo de decisão há muito tempo. Quer ser um eterno visitante no reino de Deus. Vem ser parte, vem ser ombro. Vem ser parte, vem ser um conosco. Até quando você vai ficar nessa de turista? Até quando? Recebe essa palavra em amor, essa palavra de desafio sobre a sua vida. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vai lá no YouTube, pega as primeiras mensagens da nossa semana de primícia. Vai ouvindo uma após outra e vai vestindo a carapuça. Deixa Deus transformar você de dentro para fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele quer levar você para algo muito maior do que isso que você está vivendo. E o único capaz de amarrar isso é você. Porque nem Satanás, ele pode parar você. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Se você toma um posicionamento sério diante de Deus, para de frescura e resolve ser igreja de verdade, ninguém te segura. Não adianta botar a culpa em pastor, não deixa eu trabalhar. Rapaz, você vai acordar de manhã daquele jeito. Eu ouvi um pastor dizendo algo esse ano e eu tomei isso para mim. Eu quero, quando eu acordar de manhã, que Satanás fique apavorado. Meu Deus, já acordou aquele pastor. Satanás falando, meu Deus, é tenso, né? Misericórdia! Os demônios falando, misericórdia, já acordou de novo! Vai desfazer as coisas que eu estou fazendo! Quero te convidar para isso. Vai jejuar, mas você não tem que andar para trás, você tem que andar para frente. Não aceita andar para trás em nada do que Deus fez com você, minha irmã. Recebe para você, não aceita miséria do cão surgir no meio da sua vida. Você fala assim, eu já cheguei até aqui, não arredo meu pé, daqui é só para frente. Tem que ser assim. Você viveu um monte de experiência com Deus, daqui para frente você tem que querer mais.
Vai para frente. Vai para frente. Pastor, eu leio um capítulo da Bíblia por dia e está se achando uma pessoa, né? O gostosão por isso. Vai comer a palavra com fome. Pastor, eu já estou na minha torre de oração. A nossa igreja tem um sistema de oração 24 horas por dia. Cada horário tem uma pessoa e a gente tem os motivos que de hora em hora a gente cutuca o céu por esses motivos. Nação, nossa região e as coisas da nossa igreja local. Você já pensou, meu irmão, se você chegar num ponto de necessidade tal que você precise de umas 3 torres por dia? Que legal! Vou fazer agora a torre da minha família. Você vai dormir menos, eu te garanto. Mas quando você levantar de manhã, os demônios vão botar a mão no chifre, né? Vai falar, meu Deus, não. Meu diabo, vão falar, né? Vão se apavorar, porque levantou um homem de Deus, uma mulher de Deus, para fazer diferença nessa terra, para trazer luz nessa terra. Esse é o desafio do Espírito Santo para você. Então, quando eu fizer o apelo nessa noite, spoiler, eu vou fazer um apelo daqui a pouco. Quando eu fizer o apelo e eu falar assim, você que quer tomar um posicionamento espiritual, esse ano você vai voar, vai joga tudo para cima e vem. Tem aquela galera do Mistério do Fogo que já está voando, que vai vir direto, você pode saber. Se você demorar muito tempo, vai ter lugar aqui na frente, tá? O bobear vai ter que passar por cima de uns assim, que já vão estar no chão. Mas presta atenção, não faz hora e não finge que essa palavra não foi com você. Eu sei que o que eu falo já testifica de coisas que Deus já está falando no seu coração. E que você que foge, que vai para outra igreja, chega lá, Deus fala a mesma coisa com você. Então, presta atenção. Não finja que isso não é sobre a sua vida. Toma um posicionamento sério. E viva o Evangelho de verdade, completo, integral, pleno. Amém? Vamos colocar de pé? Ministério de Louvor, assume aí, quero conhecer Jesus, que a gente não pode acabar sem cantar essa canção. Para conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É muita coisa para a gente pregar, mas eu não quero terminar essa mensagem sem falar dessa parte de você se conformar com Ele nos seus sofrimentos. Para essa igreja dos Filipenses, Paulo fala assim: a nós foi dado o privilégio não só de ser salvo por Ele, mas de padecer por Ele. Eu não estou chamando você aqui para parar de sofrer, presta atenção. Eu estou chamando você aqui para morrer por Jesus. Eu estou chamando você aqui para dar seu sangue, para dormir menos, para trabalhar mais, para sofrer decepções, tentando ajudar a gente que não quer ser ajudada, para sofrer ataques, às vezes dos próprios irmãos, para você se parecer com Jesus no sofrimento dele. Esse é o convite da Bíblia para você. Não estou aqui te oferecendo uma vida melhor humanamente falando, mas acredite, você vai viver uma alegria tão profunda, morrendo por Jesus, que você ainda não conhece. Vem sofrer. Vamos começar a cantar. Vem sofrer. É isso aí, vem sofrer. Então, deixa eu fazer um apelo. Deus falou com você, responda a Ele. E não dá aquela de covarde que fica assim: eu vou responder daqui no meu lugarzinho, Deus sabe todas as coisas. Vai continuar a mesma tranqueira, porque é uma pessoa sem posicionamento e sem coragem. Coragem, muda! Se você não está disposto a sair do seu lugar para clamar junto com a igreja, eu duvido que você vai estar disposto a fazer as coisas grandes que Ele te chama para fazer. Se
assim, Deus, eu estou disposto a jogar tudo para o alto, para fazer completamente a tua vontade. Eu quero que tudo aquilo que está escrito no teu livro a meu respeito seja vivido integralmente. Eu quero viver aquilo que o Senhor sonhou a meu respeito. Eis-me aqui, envia-me a mim, ainda que seja para a morte. Tem homem com coragem para responder esse apelo aqui, para se entregar, inclusive para morrer. E você que não é capaz nem de atravessar a rua para obedecer, é com você que eu estou falando. Pode vir, pode vir. Mulheres de fé, mulheres de coragem, valentes, pronto para entregar sua vida de verdade. Não entregue o resto para Deus. Deus não quer o seu resto. Deus não quer a sua sombra. Honre Ele com a sua vida. E ainda é pouco. É pouco perto do que Ele te deu. E aí vai ser pouco se o seu coração tem gratidão. Se Ele transformou a sua vida, se você tem consciência da quantidade de coisa que Ele fez por você, se eu
próxima para se entregar. O que você vai decidir nesse momento? Eu não estou aqui para julgar você, eu não sei da vida da maior parte de vocês, mas se Deus falou com você, responda. Responda. Fala para Ele o que precisa, o que você está considerando como refúgio, como esterco nessa noite, para o ganhar, para o conhecer mais, para desfrutar o poder da ressurreição dEle, para ser conformado a Ele nos sofrimentos dEle. Fala para Ele que você está disposto sim a sofrer por Ele. Fala para Ele que você quer sair da sua zona de conforto, que esse ano precisa ser diferente. Fala para Ele que tudo isso que Ele vai fazer a partir dessa igreja, que você quer ser parte disso. Fala para Ele, é você e Deus nesse momento. Vem Espírito Santo, vai falando de dentro para fora, meu Pai, vai enchendo de coragem, meu Deus. O Senhor não nos deu espírito de covardia, meu Pai. E se o Senhor fala com os teus filhos, meu Deus, eles não vão poder dizer que o que eu estou falando aqui não procede do teu trono. A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pergunta para Deus o que Ele quer de você. Pergunta para Ele. Se entrega. Se entrega. Se entrega. Deus vai levantar aqui no nosso meio material humano, pessoas para servir com suas forças, pessoas para servir com as suas profissões, pessoas para servirem com a sua arte, pessoas que vão ser usadas para ofertar, que Deus vai colocar recursos nas suas mãos para ofertar. Aproveita esse momento, se posiciona, fala: Senhor, eu estou aqui, pode me usar nisso também. Nesse bairro,
Volta para o seu lugar.